Sejam todos muito bem-vindos a essa casa de amor, de amparo, né? Onde viemos aqui todas as quartas buscar um lenitivo, um consolo para as nossas dores, né? E que a paz de Cristo esteja com cada um que aqui esteja, em especial aos nossos parentes e irmãos desencarnados, que eles também sintam-se essa boa vibração dessa noite, que o Evangelho dessa noite seja dedicado a cada coração que aqui se encontra, com as nossas dores, com as nossas aflições, com as nossas saudades, né? Então nós vamos fechar os olhos nesse momento, elevar nosso pensamento ao alto, rogando a Jesus e os mentores dessa casa, que ampare essa noite, Senhor, nos auxilie com as boas vibrações do alto, que possamos sair daqui bem melhores que entramos. Senhor Jesus, que possamos também trilhar nossos caminhos com segurança, com certeza na Sua palavra, quando o Senhor fala que onde estiverem reunidos em Seu nome, uma ou duas pessoas, ali o Senhor estaria. É com essa certeza que vamos dar início aos trabalhos dessa noite. Intua nossa irmã Kênia, a boa palavra do Seu Evangelho, que possa chegar até nossos corações. Obrigado por tudo, hoje, agora e sempre, e que assim seja. Unidos, né, com esses amigos espirituais nossos, com essa família espiritual que a gente ora e esqueceu, a gente está sempre unidos com eles nesse propósito de melhoramento, né? Nesse propósito que eu acho que todo mundo vem buscar dia após dia, que é esse encontro, né, com a gente mesmo. Então hoje a gente traz o tema, né, de conhece-te a ti mesmo, que é um tema muito falado, né, tanto na doutrina espírita quanto em qualquer cunho religioso, porque é algo que a gente ouviu muito nas passagens do Cristo. Ele sempre pontuando a necessidade de nos conhecer. E aí, como esse tema ele é um desafio, eu fiquei pensando o que trazer, né, qual a proposta de abordar esse conhecimento, porque ele vem de tantas linhas e a gente pode pegar tantas partes para a gente entender isso, que eu não consegui definir qual que eu traria e trouxe todos. Então eu acho importante a gente compreender um pouco desse conhece-te a ti mesmo, através daquilo que Santo Agostinho nos trouxe, nos deixou dentro do Evangelho, através do que Sócrates inicia, porque essa frase vem dele, e através de Joana de Ângeles, que é uma benfeitora de autoconhecimento, trazer para nós esse conhecer a ti mesmo. A gente vai voltar um pouquinho lá em Sócrates. Nós vamos iniciar por ele. A gente conhecer como que isso é tão antigo. Porque Sócrates, eu não sei exatamente o tempo certo, mas ele veio muitos anos antes de Cristo. E ele trouxe para nós, através do oráculo de Delfos, que era algo que ele ia muito procurar, né? Os conhecimentos lá na época de Atenas, ele trouxe para a gente essa frase, né? Aliás, trouxeram para ele. E falar de Sócrates, a gente vai falar de um ministro do Cristo. Sócrates, para quem tiver curiosidade e interesse, vale a pena buscar entender quem foi Sócrates, ler sobre Sócrates. Ele foi um precursor da doutrina espírita naquela época. Naquela época. Quando Sócrates entende essa necessidade do conhecimento de ti mesmo, quando ele é abordado por isso, Sócrates começa a compreender que falar de conhecer a si mesmo é falar de relacionamento. Não tem como eu buscar me conhecer e ficar com isso sozinho. E por conta disso, dessa busca de entender os meus relacionamentos, para eu me entender, Sócrates foi condenado. Ele foi condenado porque ele tinha, dentro das relações dele ali, ele foi condenado pelo tribunal lá de Atenas porque ele estava desviando a juventude na época. Ele queria propor uma forma nova de pensar. Ele queria trazer uma forma diferente daquela época de trabalhar a filosofia íntima desse conhecimento, que não é simplesmente eu pegar um livro e ler e trazer para mim esse conhecimento íntimo. Estava muito mais do que isso. É trazer para mim um conhecimento além daquele que eu aprendo nos livros, mas um conhecimento que eu consigo trazer para os meus relacionamentos. Então Sócrates, ele inicia para nós, dentro dessa relação, né, do conhece-te a ti mesmo, esse desafio
como que eu iria para o mundo e como que eu seria para o mundo através dos meus relacionamentos, o encontro comigo mesmo. E aí, o que acontece? Nessa crônica aqui, ó, de Chico, que é uma crônica muito bacana, pelo espírito de Humberto de Campos, Humberto de Campos aqui, ele tem várias passagens de encontros que ele teve, né, porque Humberto de Campos é um espírito extremamente científico, ele gosta de pesquisar. Ele relata nesse livro aqui vários encontros que ele teve com pessoas, com espíritos que foram muito importantes para nós. E um deles foi Sócrates. Então, em uma das passagens aqui, Humberto de Campos fala o encontro que ele teve com Sócrates. Eu não vou, né, detalhar isso para vocês, vocês estão convidados a ler, mas esse encontro com Sócrates trouxe para nós uma coisa que a gente vai precisar de aprender aqui. Lembrando que, gente, não o Sócrates da época lá de Atenas, o Sócrates espírito, tá? Humberto de Campos, ele ia até esses espíritos e encontrava com eles da forma que eles gostavam de se apresentar. E um desses grandes encontros foi com Sócrates. Então, no momento que Humberto estava com ele, Humberto perguntou assim para ele: mestre, venho recentemente da terra distante, para onde encontro possibilidade de mandar o vosso pensamento. Desejaríeis enviar para o mundo as vossas mensagens benevolentes e sábias? Aí o Sócrates responde: seria inútil. Os homens da terra ainda não se reconheceram a si mesmos. Ainda são cidadãos da pátria, sem serem irmãos entre si. Marcham uns contra os outros, ao som de músicas guerreiras, e sob a proteção de estandartes que os desnudem, aniquilando-lhe os mais nobres sentimentos da humanidade. Mas por fim é só isso. Humberto de Campos fala: mas lá no mundo há uma elite de filósofos que se sentiriam orgulhosos de vos ouvir. Não gostaria de enviar alguma mensagem para eles? Aí ele fala: não crucificaram por lá o Filho de Deus, que lhe oferecia a própria vida para que conhecessem e praticassem a verdade? O pórtico da Pitonísia de Delfos está cheio de atualidade para o mundo. Nosso projeto de difundir a felicidade na Terra só terá realização quando os espíritos aí encarnados deixarem de ser cidadãos para serem homens conscientes de si mesmo. Lá no finalzinho ele responde: sem a consciência de si, não há consciência. Eu quis trazer isso para vocês, por quê? Ele foi o precursor, ele iniciou tudo, vem dele. Essa necessidade da gente entender o conhecimento. Há quantos 1000 anos antes de Cristo Sócrates veio? Há quantos 1000 anos ele tentou, na época dele, trazer essa iluminação? E ele foi banido. Ele foi morto. Foi condenado pelo tribunal de Atenas por isso. Jesus veio com a mesma intenção. Claro que Jesus tinha um trabalho muito maior do que Sócrates. E o que nós fizemos com Jesus? A mesma coisa. Jesus trouxe, na linguagem de amor dele para nós, o tempo inteiro: conheça-te a ti mesmo. Busque encontrar consigo, porque o reino de Deus está em seu coração. Sois deuses, sois o sal da terra, sois a luz do mundo. Deixe brilhar a luz que existe em vós. Eu poderia ficar uma noite inteira aqui, ó, repetindo várias frases que Jesus tentou, através das palavras dele, esclarecer, fazer esse esclarecimento para nós, da importância de buscar esse autoconhecimento, da importância de viver na Terra, entendendo que a liberdade, ela é possível, mas conhecereis a verdade e ela te libertará. Não é assim que a gente aprende? E que verdade que é essa, né, gente? Quando a gente fala de autoconhecimento, a gente precisa entender uma verdade, mas não uma opinião.
Hoje a gente tem ficado entristecido, porque o autoconhecimento hoje, ou o conhecimento, virou opinião. Não precisa mais que eu tenha conhecimento, precisa que eu tenha opinião. A gente está mudando. O conhecimento é um processo. Quanto tempo nós estamos na caminhada dessas reencarnações nossas atrás desse conhecimento? Mas hoje basta ter uma opinião. O conhecimento parece que ficou uma coisa muito difícil de se ter. E conhecer significa um processo de caminhada. Eu preciso ir dentro de mim, nos meus relacionamentos, com as minhas vivências, porque Jung fala uma coisa muito interessante. Jung é um psicanalista muito bacana, inclusive Joana de Ângeles baseia-se muito na obra dele para trazer para nós entendimento. Ele fala que nascemos únicos e morremos cópia. Quando nós nascemos, quando Deus nos dá esse privilégio de reencarnação, de estarmos aqui, somos únicos, somos a divindade ali única. Mas ao longo do tempo nós vamos perdendo esse único nosso e vamos virando cópia. A gente morre cópia. A gente vai atrás daquilo que está todo mundo fazendo, do que a humanidade inteira está fazendo. E a gente esquece de trazer para nós, dentro das nossas relações, porque é como eu falei no início, não há como falar de autoconhecimento sem falar de relacionamento, né? O autoconhecimento não pode ser uma coisa individual. Não podemos ficar somente com a coisa íntima. Então, o meu autoconhecimento é só eu? Não. O próprio Sócrates nos ensina isso quando ele sai do oráculo de Delfos e não acredita, ele não consegue acreditar que ele era o mais sábio do mundo. Foi dito isso para ele. Ele vai até os relacionamentos dele, até as pessoas, para ele entender o que é esse conhecimento. E ele nos ensina nesse momento que é através dos nossos relacionamentos que a gente vai se conhecer. Não adianta a gente nos fecharmos dentro de um quarto, dentro de uma casa, dentro de um mundo cor-de-rosa e romantizar isso, não vai resolver. A gente vai entender de nós e a gente vai, através desse conhecimento que é um processo, a gente vai lá fora, com todo mundo. Por isso a dádiva da reencarnação. Por isso a necessidade de estarmos aqui juntos, coletivos. O progresso, ele é individual. Isso aí já foi nos dito, a gente sabe disso. Mas para que esse progresso aconteça, eu tenho que estar no coletivo. Então, para que o autoconhecimento aconteça, eu tenho que estar com as pessoas. E é através do que eu sou com as pessoas é que eu vou entender quem eu sou. Se vocês fizerem um exame de consciência, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer para vocês. O que eu sou na minha intimidade, às vezes, é muito silencioso. Mas o que eu sou, às vezes, com o outro, diz muito de mim. Então, hoje, infelizmente, as pessoas estão trocando a busca desse processo de conhecimento pela opinião. Basta eu ter uma opinião. Não, não basta. É pouco, é raso. Conhecimento não é só ler. Conhecimento não é só estudar. Conhecimento, muito menos, é só sabedoria. Conhecimento é saber se relacionar. É entender de si, é saber seu limite, é saber a pausa, é saber compreender e dar nome a um sentimento, é saber, inclusive, respeitar o sentimento. Quando eu me relaciono, e a gente sabe que no relacionamento está todo o fundo das nossas doenças, né? Nos relacionamentos está toda a base dos nossos conflitos, quando eu consigo fazer isso de uma forma clara para mim, eu deixo de ter opinião, caminho do processo do conhecimento. E aí Jung fala, né? Eu deixo de ser cópia e passo a existir. E passo a crer que é possível existir na minha individualidade, na minha verdade. E aí, Joana traz para nós assim, ó. Aí nós vamos sair lá de Sócrates há tantos mil anos atrás e vamos para Joana. Joana fala assim, ó, nesse livro dela de autodescobrimento, que faz parte de uma série psicológica dela, também indico muito. Ela fala assim, ó, é necessário um exame profundo, sério, constante do si, não é de si, é do si. Se vocês prestarem atenção dentro dos livros
das obras, uma palavra faz muita diferença. Não é de si, é do si, daquilo que somos. Né? Não é daquilo que é íntimo meu ou individualmente meu. É do si. Porque, como eu já disse aqui outras vezes, a gente não é, a gente está. O tempo todo eu estou. Se eu me defino ser, eu me tiro a possibilidade de me transformar, de me melhorar. Não é assim? Então, quando ela fala, é necessário um exame profundo, sério, constante do si, da sua constituição, dos objetivos que deve perseguir, dos meios a utilizar, de como encontrar os recursos para fazê-lo. Essa análise tem por mera a autoconscientização. Gente, eu quero às vezes fazer um caminho. Vamos imaginar aqui, eu quero entrar para uma faculdade, eu quero fazer um curso de psicologia. Esse curso de psicologia só tem lá em Belo Horizonte. Eu preciso estar indo para Belo Horizonte, fazer esse curso de Belo Horizonte, me formar para eu ter isso aqui que eu quero. Não tem um caminho? Eu preciso entender de mim o que eu vou dar conta disso. E as dificuldades que isso aqui vai ter. Eu preciso, inclusive, me ver fazendo isso e saber os meus limites. Porque senão eu coloco para mim uma meta inalcançável. Eu quero fazer alguma coisa que eu não vou nunca conseguir terminar de fazer. Porque para mim isso aí, sair daqui de Diamantina, ir para Belo Horizonte, fazer uma faculdade, me formar, é impossível. Pelas relações minhas que eu tenho na minha realidade. Kênia, mas às vezes eu consigo assim, eu consigo sim. A gente está sempre tendo muitas pessoas para nos ajudar. Quando a gente quer uma coisa, Joana já fala isso. O querer é suficiente para equilibrar o aparelho psíquico. Mas eu preciso saber o caminho que eu vou fazer, porque ele é meu. Eu preciso entender as minhas facilidades de percorrer esse caminho, porque senão, gente, eu vou ficar igualzinho. Rato, atrás de ratoeira, saindo e voltando, num círculo só. E o tempo passa, eu não consigo fazer aquilo e eu me frustro. Então não adianta eu querer algo se eu também não compreendo se isso é possível para mim. Não é a circunstância, não é o meu querer, não é isso. É se isso é possível para mim. Isso por si só já é a gente entender um pouco nós mesmos, os nossos próprios limites, as nossas próprias relações no mundo. E é isso que a Joana está querendo dizer aqui, é uma autoconscientização. Porque senão eu vou até no meio do caminho e volto. Olha o que está acontecendo com os nossos jovens nas universidades. Eles entram no primeiro curso, eles colocaram, né, nem tem negócio de 2 cursos, né? Aí pega o primeiro não deu, o segundo também não deu. Mas eu passei na 5ª chamada de um terceiro que eu nem estava pensando. Alguém chega pra mim e fala assim, não, você tem que fazer. Tem que fazer, você está doido, você passou no federal, você vai perder a oportunidade. Eu não estava nem pensando, eu nem sei o que é esse curso. Mas eu vou fazer, que eu não vou perder a oportunidade. No meio do caminho eu já largo isso aí. Eu não dou conta, não me identifiquei. Eu nem sei se eu queria aquilo ali. Eu nem consegui atravessar as dificuldades daquilo ali. Eu nem sei. Não sei. Não me identifiquei. Eu escuto muito isso no meu consultório. Não me identifiquei. Mas peraí, você já está no 8º período? Você não se identificou e você entendeu isso agora? Aí volta de novo. Começa o Enem para buscar aquele curso que queria desde o início. Mas pelas facilidades que o caminho mostrou e pela falta de autoconscientização, foi na cópia. Foi na cópia. Deixou a individuação e foi para a cópia. Perdeu muito tempo. Para aqueles que têm coragem de recuar, muito bom, né? Recomeçar. E para aqueles que formam e vai para uma profissão errada e começa a ser frustrado no que está fazendo e não consegue emprego, não consegue se identificar e não consegue. Olha o tempo, gente. Que a falta de conhecimento daquilo que é necessário para o nosso entendimento ali como sujeito, como espíritos, trouxe para a pessoa. Então isso é autoconscientização. Eu preciso disso. Não é ninguém que vai me dar isso. Isso eu vou iluminando em mim mesmo. Pois Jesus já nos disse, sois deuses. Sois deuses. Isso significa o quê? Eu tenho poder dentro de mim, dentro da minha consciência. Eu tenho poder dentro da minha autoconsciência de me entender, de me buscar entender. Eu sou herança do que eu trouxe de mim, do passado? Sou.
nós sabemos aqui através das reencarnações da vida, né, que nós trazemos e somos aquilo que fomos construindo, que seremos aquilo que conseguimos construir, isso aí nós já sabemos. Mas tem um momento que a gente precisa fazer esse despertamento dessa autoconsciência, porque senão o conhecimento de mim, ele não vai chegar. E se ele não chegar, nós vamos ficar igual esses meninos, que vai, não é isso que eu quero não, volta. Aí vai de novo, volta. Só que nós vamos fazer isso em encarnações. E olha o tempo que nós estamos perdendo. Tem uma frase que eu gosto muito. Temos pouco tempo e muitos relacionamentos. Se a gente for pensar, se vivemos aqui na Terra 80 anos, 90 anos, é muito pouco tempo, não é? Para quem vive esse tanto. Mas imagina 80 anos, o tanto de relacionamentos. O tanto de possibilidade de nos conhecermos. O tanto de possibilidade de nos aprimorarmos e de nos melhorarmos diante de nós para com o outro. Né? Então, Joana continua. Essa análise tem por meta a autoconscientização, mediante a qual se aplainam as arestas e o curso do rio existencial desliza na direção do mar da paz. O curso do rio existencial desliza no mar da paz. Curso de um rio existencial, a minha leitura significa um processo, uma coisa longa, que precisa desabar aonde? No mar da paz. Sem essa busca desse autoconhecimento, desse limite meu, daquilo que eu dou conta, daquilo que hoje eu quero, daquilo que hoje eu posso ter, consigo ter, e cada momento eu tentar me melhorar mais, eu não vou encontrar essa paz. Esse mar da paz, que significa eu ter consciência das minhas ações, ter consciência dos meus sentimentos. Tem coisa pior do que o orgulho para travar a gente? Tem coisa pior do que a inveja? Não tem. O egoísmo, que é a chaga da humanidade, atola a gente num lugar e não saímos dele. Porque quando eu me relaciono com o outro, eu estou ferida com o meu orgulho, com o meu egoísmo, eu deixo infinitamente eu ser invadido, como a nossa palestra de semana passada. Eu me deixo ser invadida pelo domínio espiritual daqueles que me perseguem. Porque vocês não acham que vocês não estão sendo observados. Estamos todos, o tempo inteiro, sendo observados. E aqueles que nos observam, eles não acreditam que melhoraremos. Eles estão o tempo inteiro, duvido que vai fazer, duvido que vai conseguir. Mas não é assim mesmo. Ô hipócrita, ô fingida. Eles estão o tempo todo assim, ó. Eles têm muito tempo para nos observar, muito. Eles estão o tempo inteiro ali, esperando a janelinha nossa abrir para a influência entrar. E aí é que mora um desconhecimento nosso, que agora vai ser um conhecimento. Nesse momento acorda reminiscências do nosso inconsciente que a gente não sabe. Porque o inconsciente é o quê? Aquilo que está guardado. Na consciência não sabemos, mas sabemos no inconsciente. Nesse momento que nós abrimos uma janelinha onde não vigiamos, o que acontece? Com esses tem um tempão de nos observar. Eles entram. No momento que eles entram, eles vão despertar em nós, coisa nossa, porque somos todos devedores da lei, e esse despertamento desse sentimento vai transbordar em nós e vai nos fazer voltar para trás. Ou, em muitos casos, parar. Então a gente tem que tomar cuidado. Porque como o Douglas falou semana passada, somos muito mais invadidos por essas energias do que pensamos. O tempo inteiro, gente, uma raiva, um pensamento, um palavrão, uma coisa, um sentimento que brota de nós, isso já é uma janela que a gente está dando a oportunidade de fazer despertamentos em nós. E tudo isso, infelizmente, traz para nós muitos prejuízos. Mas, ô Kênia, como é que faz então? Você está querendo que a gente seja o quê? Sede perfeitos? Uai, eu não. Quem falou isso
Foi Kardec aqui pelos Espíritos, tem um capítulo inclusive inteiro, sede perfeitos, mas não sedes anjos. Não é isso. Conhecer-te a ti mesmo, conhecer a nós mesmos, não significa buscar a angelitude, significa buscar melhoramento. Nós estamos aqui para isso, a gente sabe disso. Aquilo que viemos aqui buscar no planeta Terra, nessa reencarnação, nessa divina oportunidade que temos com os nossos amigos e familiares, é buscar nossos melhoramentos. É, através disso, resgatar algumas dívidas, construir alguns amores, deixar alguns ódios para trás. Isso tudo é melhoramento. E a gente só vai dar conta de entender isso quando a gente despertar a nossa consciência para esse conhecimento íntimo. Porque às vezes eu só consigo chegar até aqui, ó, a minha linha é só até aqui. Não, eu tenho muita coisa para melhorar, mas eu vou conseguir melhorar somente a minha fofoca. Não dou conta do resto, não. Mas minha fofoca eu preciso melhorar. Eu falo muito mal dos outros. Eu falo muito, eu gosto muito da vida dos outros. Gente, esse conhecimento por si só, ele já é um melhoramento importantíssimo para nós. É como Douglas falou ontem, quem prestou atenção, são coisas insignificativas que vão fazer a nossa transformação íntima. São coisas muito pequenas, a gente não tem que querer ser anjo de uma vez, não. Conhecimento é um processo. E é através desse conhecimento que nós vamos caminhar, sim, para sermos espíritos puros, celestes. Ainda somos espíritos imperfeitos. Ainda estamos num planeta de provas e expiações. Daqui a pouco vamos reencarnar num planeta de regeneração. Se Deus quiser, não vamos regredir. Porque ainda somos imperfeitos. Mas temos que tentar buscar todos os dias o nosso melhoramento íntimo. Isso é uma obrigação conosco. É como Sócrates falou. Olha a tristeza de Sócrates. Ah, não vou mandar nada não, seria inútil. Para que eu vou falar alguma coisa para esse povo? Eles ainda fazem as mesmas coisas que eles faziam. Gente, é muita tristeza, não é? Quando a gente vê um negócio desse, a gente fala, não, como é que tá, né? A gente tá indo a passos muito, muito lentos. A gente precisa despertar isso rápido. A gente precisa trazer isso para a nossa vida rápido. Não para que a gente possa, gente, se melhorar e nos tornarmos anjos. Quem dera que pudesse ser tão rápido assim para nós. Mas para que a gente possa sair desse lugar que a gente está parado. A gente precisa desenvolver, a gente precisa entrar no mundo de regeneração. E todos nós aqui, a próxima reencarnação será no planeta regenerado. A gente precisa estar preparado para estar nesse mundo de regeneração. Porque senão vai todo mundo ir para outro planeta. Vai todo mundo ir para um outro planeta de prova e expiação. Eu tenho certeza que todo mundo aqui está tendo um ano de 2022 diferente. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui está despertando uma sementinha no coração para melhorar alguma coisa de si próprio. O planeta está pedindo isso. Existe uma entidade, não sou eu que estou dizendo não, são cartas psicografadas que já chegaram para nós. Existe uma gama de espíritos celestes trabalhando no planeta para que possamos conectar com essa energia e nos acordar para a gente fazer nossa busca interna. Olha para vocês verem o trabalho da espiritualidade, porque aqueles que permanecerem adormecidos entrarão em um novo processo, estarão em outro processo. Isso é muito sério, gente. Você tem que trazer conhecimento aí. Porque senão a gente vai continuar dormindo dentro de uma perspectiva de que estamos aprendendo. Então estudem, busquem livros, busquem autoconhecimentos, não só em livros, né, como diz Sócrates, mas busque esse autoconhecimento também no limite de cada um, naquilo que cada um precisa de fazer. Eu tenho certeza que esse ano está mexendo com todo mundo. Então aproveita esse momento de fragilidade espiritual que todos nós estamos passando e vamos acordar. Porque aqui, Joana completa, tudo começa na mente. E aí estão as matrizes das próximas ações. Então, se tudo começa daqui, se tudo é o pensamento, aí começa então o início das minhas ações. Se eu tenho um pensamento ruim, negativo, oprimido, pessimista, minhas ações vão ser baseadas nisso.
Se eu começo a mudar a forma como o meu pensamento está, minhas ações começarão a mudar a forma como eu estou. E não adianta, gente, eu sou para o outro aquilo que eu sou para mim. Se eu sou boa para mim, eu sou boa para o outro. Se eu sou ruim para mim, eu sou ruim para o outro. Se eu sou agressiva com o outro, podem ter certeza que eu também estou sendo agressiva comigo. Se eu sou egoísta com o outro, eu também tenho momentos de egoísmo para comigo. E eu reflito no outro aquilo que eu sou. Isso está lá na psicologia. Por isso que é tão importante, através do outro, eu me ver. Por isso que é tão importante, através dos relacionamentos nossos, a gente se ver. E não teremos medo de mudar. Não teremos medo de abandonar aquelas relações que nos fazem mal. Não teremos medo. Não teremos receio. Se o outro precisa caminhar no tempo dele, que eu deixe esse outro fazer isso. Mas eu também preciso caminhar no meu tempo. O processo de melhoramento é individual. Não esqueçam disso. O fato de eu estudar doutrina, de eu querer a doutrina para minha vida, não significa que eu tenho que pegar meu marido e fazer com ele a mesma coisa. Se ele não estiver pronto para isso, deixa ele no tempo dele. O fato de eu achar que eu tenho que parar de beber, que eu tenho que parar de fumar, que eu tenho que viver uma vida mais espiritual, não significa que eu tenho que abandonar todos os meus amigos que fazem isso. Isso é egoísmo, isso é individualidade, isso não é conhecimento sim. Eu estou fazendo isso porque eu acho que para mim isso é importante. Mas se o outro ainda está nesse momento e ele me faz bem, que mal tem. Cada um é dono da sua consciência. E não existe mal maior do que aquele que é feito primeiro para mim. Pensa nisso. Às vezes a gente se afasta das pessoas com medo da gente atrair para nós. Eu escuto muito isso de espírita. Muito, né, Cláudia? A gente escuta isso muito meio espírita. Eu vou me afastar de certas pessoas, de certos lugares, por conta da energia que eu vou pegar ali, etc. Você tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que se afastar daquilo que a gente conscientemente não está dando conta. E a autoconscientização é eu entender através dos meus relacionamentos, não querer que o outro faça aquilo que é minha opinião. Vamos lembrar lá atrás, conhecimento não é opinião. Conhecimento é um processo. As pessoas hoje estão se modificando muito nisso. Porque conhecimento está virando opinião. Não é. Então, Joana continua. O exército do bem pensar, eliminando as ideias perniciosas a que se está viciado, constitui passo decisivo para o autodescobrimento. Então, não tem jeito. Autoconhecimento, autodescobrimento, autoconscientização vai acontecer primeiro através de um exame de consciência dos meus pensamentos. Pensa como é que vocês estão. Observa o que vocês estão desejando para o outro. Observa a intenção de vocês em muitas escolhas que cada um faz. Começa a observar. Começa a perceber como que está a forma de pensar. Para vocês entenderem que vocês estão viciados, e às vezes em coisas que vocês não sabem nem de onde que vem. Porque aqui, ó, a Joana que está dizendo, não tem outro caminho para o autodescobrimento, para o autodespertar, se eu não começar a perceber o mecanismo do meu pensamento. E cada vez, ela fala, cada vez interrogar-se mais a respeito de quem é e quais as possibilidades de que se pode utilizar para o desenvolvimento íntimo. Isso significa um meio adequado para o despertar. Então, às vezes, a gente coloca para nós também muita cobrança, né? Quando a gente aprende, a gente desperta para a doutrina espírita, que é uma doutrina consoladora, a gente começa a perceber que não tem culpa, tem responsabilidade. A gente começa a entender que somos todos vítimas e fomos também réus, né? E fomos também aquele que atacou, que ninguém é uma coisa só. Temos dívidas, somos imperfeitos, temos relacionamentos imperfeitos. A gente começa a perceber, quando a gente descobre e estuda a doutrina espírita,
que é tão importante caminhar e descobrir e se melhorar, que é só responsabilidade minha. Mas isso não significa que a gente também tem que se cobrar exaustivamente. Senão a gente vai começar, ó, dando lambada na gente o tempo inteiro. E isso não é a intenção de Jesus. A intenção de Jesus é quando ele fala, olha, vem cá, o que você quer? Você quer a cura? Vai, você se curou, a sua fé te curou. Mas não peca mais. É assim que a gente vê muitas passagens do Cristo. Ele nunca diz, eu te curei. Ele fala, tua fé te curou, mas vai, caminha, mas não peca mais. Você teve uma oportunidade aqui agora de se compreender, de estar com você diante daquilo que você quer agora construir. Então vai, faça outros caminhos. Faça diferente do que você estava fazendo. É diferente quando a gente se cobra demais. Ah, eu não devia ter falado isso. Nossa, olha eu de novo fazendo a mesma coisa, fofoquei de novo. Não queria ter fofocado, Deus me perdoa, vou ficar não sei quanto tempo fazendo jejum, não vou comer carne vermelha, não vou fazer... A gente começa a se auto-punir e achando que Deus está preocupado com isso, com essa punição, se Ele está, na verdade, aguardando pacientemente que a gente compreenda conscientemente os nossos limites e traga para nós esse exame de consciência através das nossas relações, daquilo que eu preciso melhorar. Às vezes eu cobro de mim tanto que eu não consigo compreender nem o que eu preciso de fazer, eu só fico na cobrança o tempo inteiro. O pensamento começa a acelerar tanto que eu começo a acelerar meu coração, acelerar meu pensamento, meu pulmão, acelerar minha corrente sanguínea, e de repente eu tô aí com um monte de doenças orgânicas, porque a primeira coisa que vai acontecer é o orgânico, ele, derramar. E eu vou ter um problema maior ainda, porque eu não consegui me despertar, eu não consegui me consolar, e eu trouxe um problema físico para mim. Eu acabei trazendo para mim uma doença física que eu vou precisar de curar, eu vou precisar de enfrentar. E às vezes você vai no médico, o médico não acha nada. Você fala, gente, não precisa de um negócio desse. Então é muito importante que a gente compreenda que nós estamos no momento da nossa vida, e eu vou falar de uma vida infinita, não vou falar dessa vida encarnada, e hoje nós estamos tendo que ter essa consciência grave para nós, de que é uma vida que está passando muito rápido, de que é um tempo que não está esperando a gente ter tempo, para que a gente desperte esse autoconhecimento, porque tanto Sócrates quanto Joana nos trouxe isso agora. Não há como trazer para nós esse melhoramento e esse auto-melhoramento sem esse despertamento, gente. E ninguém está pedindo cópia, que a gente tem que parar com esse negócio de cópia. A gente está pedindo para que cada um deixe que a luz saia, pois vós sois deuses. E cada um tem que deixar a luz brilhar. Essa luz individual que todos nós temos, pois nós temos habilidades. Todos nós aqui temos habilidades, que a gente potencializa ela. E as nossas fraquezas, que a gente acha uma forma de aceitação e de melhoramento, sem cobrança, mas com responsabilidade. Porque também não adianta eu me achar, mas dessa vida acabou, minha encarnação acabou. Eu escuto muito isso. A encarnação acabou, tem jeito, só na outra. Aí é fácil demais, né? Só na outra. Ah, não, que ainda dessa não tem jeito, dessa só na outra. Então tá, só na outra o quê? Tem tanta coisa que a gente pode melhorar, mas tem tanta coisa que a gente pode também fazer com a gente um autoconhecimento, de entender que talvez nessa aqui eu não vou conseguir, eu só despertei, mas talvez eu vou agir, colocar ação numa outra. Mas só do fato de ter despertado, todos nós aqui começamos em várias outras religiões para despertar o valor de Deus na nossa vida. Todos nós aqui, em várias reencarnações, passamos por várias religiões até entendermos o valor de Deus na nossa vida. Hoje a gente já tem, por isso estamos aqui, trabalhadores de última hora, nessa doutrina consoladora. E aí, eu deixei por último, para a gente entender o que Santo Agostinho nos traz, porque ele pega essa palavra e faz dela
um aprimoramento muito importante, né? Ele pega essa palavra, essa frase, conhece-te a ti mesmo, e faz um aprimoramento tão importante dela, que eu acho, assim, eu pensei, eu preciso levar isso para a gente compreender o que Santo Agostinho estava nos dizendo. E eu tenho certeza de tudo que ele disse aqui. Ele não está dizendo para que façamos isso sozinhos. Ele está dizendo para que façamos isso com as nossas relações. Então, lá no Livro dos Espíritos, na questão 919, no entendimento de conhecimento de si mesmo, Kardec, muito inteligente, científico, fala assim: qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir aos arrastamentos do mal? Foi a pergunta que Kardec fez aos espíritos. E aí os espíritos respondem: um sábio da antiguidade vos disse: conheça-te a ti mesmo. Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, porém, a dificuldade está precisamente em se conhecer a si mesmo. E qual é o meio de o conseguir? Olha só, nesse momento, os espíritos pegam essa máxima lá do oráculo de Delfos, lá que nós falamos de Sócrates, e traz para nós que essa é a grande dificuldade, o conhecimento de si mesmo. Só que aí Kardec, sem entender muito isso, perguntou de novo: qual que é o meio de se conseguir isso? Aí vem Santo Agostinho e fala para nós uma passagem que eu gostaria que todas as vezes que vocês tivessem dúvida, que vocês lessem. Todas as vezes, estou com dúvida. Se é isso mesmo que eu estou fazendo, que é isso mesmo que eu quero, pega esse aqui. Porque todas as vezes que vocês lerem, vocês vão achar uma interpretação nova e algo maior, que vai dar sentido para vocês. Santo Agostinho fala assim: ó, fazei o que eu fazia de minha vida sobre a terra. Ao fim da jornada, eu interrogava minha consciência. Passava em revista o que fizera e me perguntava se não faltava algum dever, se ninguém tinha nada a se lamentar de mim. Foi assim que consegui me conhecer e ver o que havia para reformar em mim. Santo Agostinho está dizendo de quê? Vou dar uma pausa aqui. Íntimo, sozinho? Todo dia eu vou deitar minha cabeça no travesseiro e vou ficar pensando: o que eu fiz hoje? Será que eu magoei alguém? Será que eu machuquei alguém? Será que eu fiz alguém mal? Será que... Não. Ele está dizendo que ele fazia isso, mas o que ele está nos ensinando aqui? Se vê a partir dos seus relacionamentos. Começa a buscar o seu autoconhecimento a partir dos seus relacionamentos. Pensa, como é que você é com as pessoas? Como que é que você atua no seu trabalho, na sua família, nos seus amigos? Quais são os seus sentimentos para com as pessoas? É isso que ele está dizendo. Aí ele falou, aí eu vou começar a me ver, a ver alguma coisa em mim. Aí ele fala, continua: foi assim que consegui me conhecer e ver o que havia para reformar em mim. Aquele que, cada noite, lembrasse todas as ações da jornada e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião para esclarecê-lo, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar. Por quê? Porque crede. Deus está contigo. Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que pedir um anjo guardião força? Por que eu tenho que fazer esse exame de consciência quando eu perceber que eu não estou sendo o que eu gostaria de ser? Porque eu tenho que crer que Deus está comigo e que eu sou a divindade, que eu sou a luz que eu posso fazer brilhar nas minhas relações e comigo mesmo. Eu tenho que crer nisso. Se eu não crer nisso, gente, nada vai acontecer. A própria doutrina espírita nos ensina a ter fé raciocinada. O que significa ter fé raciocinada? É eu raciocinar a minha fé. É eu questionar o que eu estou acreditando. Então eu tenho que crer. Mas eu tenho que crer com razão, com questionamento, com raciocínio diante daquilo que eu sou.
porque senão eu vou ser uma cópia. E ele continua: questionai, portanto, e perguntai-vos o que fizestes e com qual objetivo agistes em tal circunstância. Se fizestes alguma coisa que censurais a alguém, se fizeste uma ação que não ousarias confessar, perguntai-vos ainda isso. Se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, reentrando no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, eu teria o que temer diante de alguém? Se eu fiz alguma coisa de mal para o outro, se eu percebi isso, eu teria que me perguntar, se hoje eu for chamado para voltar para o plano espiritual, como é que eu ficaria? Olha a importância do nosso relacionamento, gente. Como que eu voltaria para o plano espiritual, deixando isso em aberto no plano físico? Olha o que Santo Agostinho tem nos trazer. Nós não sabemos a hora que a gente vai. A gente não sabe. Se eu chego aqui agora e brigo com Lorena, xingo Lorena, macoo Lorena, e chego ali na porta eu infarto, como é que eu vou chegar lá em cima, gente? É isso que ele está pedindo para a gente avaliar, né? Aí ele fala também: examinai o que podeis ter feito contra Deus, contra vosso próximo e, enfim, contra vós mesmos. As respostas serão repouso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que é preciso curar. Quando eu me interpelo, quando eu me questiono, quando isso tem uma divindade, uma espiritualidade no meu caminhar, eu estou com Deus. E se eu estou com Deus, eu tenho leis. Se eu tenho leis, eu preciso achar um caminho de estar bem com a minha consciência nela. Porque nós não estamos falando das leis dos homens. Se eu for hoje lá na casa de Zane, ela me convida para tomar um café com ela, eu roubo dela um batom, eu sei que eu infringi uma lei, a lei dos homens, certo? Zane está me achando maravilhosa, minha amiga do coração, e eu peguei um batonzinho escondido dela. Eu sei disso. Isso por si só é a minha consciência. Como eu vou lidar com isso vai depender de mim, de como eu busco isso para mim. É isso que Santo Agostinho está nos trazendo. O mal que eu quero curar, através dessa autoconsciência, dessa reflexão que só eu posso fazer de mim mesmo, mas comigo interagindo com o outro. Não adianta a gente se fechar sozinha ali, gente. A gente sozinha, a gente é ótimo. Todo mundo aqui dentro da casa espírita é um santinho, todo mundo tem ótimos pensamentos, está vibrando só amor. Vai trabalhar 8 horas no hospital, pegar um plantão pesado, vai ficar 50 horas fechado com alguém e as dificuldades começarem a apresentar e o mal de cada um aparecer. Então, Santo Agostinho, não vou ler tudo não, que é grande. Santo Agostinho vai nos propor refletir sobre todo esse caminho do mal que cada um quer se curar. E aí a pergunta que a gente faz individualmente aqui, né, para todos nós que estamos buscando essa proposta de nos autoconhecer, é qual é o mal que a gente quer curar em nós? Qual é o mal? Porque se somos espíritos imperfeitos, ainda temos sentimentos imperfeitos, ainda nos relacionamos imperfeitamente, mas qual é o mal que eu quero curar em mim? E como eu posso fazer isso nos meus relacionamentos? Porque é através dessa consciência, desse despertar, que eu vou me conhecer, pelo menos começar a me conhecer nesse processo longínquo do conhecimento, né? Mas como Sócrates, como Jesus e como Joana nos ensina, o querer é suficiente para equilibrar todo o nosso aparelho psíquico. Então nós vamos finalizar, porque se deixar a gente fica aqui a noite inteira, né? Porque o autoconhecimento é extenso para a gente falar, mas vamos pedir a espiritualidade nesse momento através da nossa prece íntima. Vamos solicitar que nossos guias espirituais, amigos espirituais, familiares que estão conosco aqui, jorre sobre os nossos pensamentos, que é o início de tudo,
luzes brancas, recheadas de muito amor, de uma luminosidade onde possa esclarecer a cada um de nós aquilo que é necessário para o nosso despertar. Pedimos a espiritualidade, todos os benfeitores de Jesus, que nos dê força nesse caminhar, nesse processo, para que possamos entender a necessidade de nos buscar, de nos conhecer, de trazer para nós Deus no nosso gênio, na nossa constituição, no nosso existir. Que possamos deixar de ser seres que ainda imbutem em si sentimentos tão primitivos, dos quais nos atrelam e nos deixam tão presos ao fracasso do caminhar. Ó Senhor, ó Maria, nos envolva com teu amor e a sua benevolência. Tenha piedade e misericórdia daquilo que ainda não conseguimos alcançar. Queremos muito, Senhor, alcançar a vossa misericórdia. Queremos muito, ó Senhor, caminhar no teu caminho. Pedimos ao Cristo que cuide de nós, nos dando a sabedoria necessária para o conhecimento íntimo e necessário. E agradecemos por estarmos aqui, por conseguirmos estar até aqui, pelo desafio de todos os dias, e agradecemos pela mão dada, pelo colo oferecido e pelo abraço que sentimos sempre quando nos conectamos. Esteja conosco, Senhor, nesta hora bendita e em todas as horas. Que possamos estar juntos hoje sim, e que assim seja.